Incêndios são coisas muito mais comuns do que parecem. Felizmente, a maior parte dos incêndios consegue ser contida pelos próprios proprietários do imóvel. Mas quando o incêndio sai de controle e acaba englobando um prédio, isso pode gerar uma catástrofe. Existem inúmeros exemplos de tragédias com fogo na história da humanidade. A maior parte das cidades, hoje em dia, conta com bombeiros, brigadas de incêndio, que rapidamente se deslocam para o local para apagar um eventual fogo e mitigar as consequências. O trabalho desses heróis é crucial para evitar mortes e prejuízos absurdos. Numa sociedade libertária, como funcionaria isso? Quem pagaria por esse serviço? Quem vai apagar os incêndios? A resposta é lógica: empresas de seguro contra incêndios. Essa é a exata mesma lógica da segurança privada que descrevemos no vídeo sobre empresas de segurança privada, chamado O que é uma sociedade de leis privadas. A empresa que provê o seguro para o seu imóvel ou bem tem o interesse de que ele não seja roubado. Da mesma forma, não quer que o seu bem ou imóvel desapareça em chamas. A empresa vai ter que te indenizar caso isso ocorra. Então ela tem todo o interesse em garantir que o dano sequer aconteça. Mas o mais curioso dessa história é que foi assim que começaram os primeiros corpos de bombeiros. Essa estrutura já funcionou de forma privada por muitos anos e funcionou muito bem. Estamos falando das primeiras brigadas de incêndio em Londres, ainda no século XVII. Para quem não sabe, Londres foi vítima de um enorme incêndio no ano 1666. As investigações mais recentes apontam que um padeiro foi descuidado com o fogo do seu forno. Isso causou um incêndio pequeno na sua padaria que chegou numa loja de tecidos ao lado. O problema é que, como o fogo começou de madrugada, os donos estavam dormindo. Quando se percebeu, o fogo já tinha tomado contornos enormes. Já era impossível contê-lo. Mais do que isso, as ruas super apertadas de Londres na época, com prédios compostos de grandes vigas de madeira, principalmente com prédios em balanço no segundo andar, tornavam esses prédios muito próximos um do outro e o fogo rapidamente se espalhou de um quarteirão para outro e englobou toda a cidade. O resultado final é que uma enorme parte de Londres foi totalmente destruída pelo fogo. Inúmeras lojas, casas, bancos, igrejas foram totalmente varridos. O incêndio não deixou pedra sobre pedra. O prejuízo é incalculável. O número de vítimas até hoje é questionado. Porém, logo após esse incêndio, em 1680, surgiu uma empresa em Londres chamada Fire Office. Ela foi criada por um economista, Nicholas Barbon, que viu a oportunidade. A população estava assustada com o incêndio, queria uma forma de proteção. Ele criou então algumas brigadas. Homens com caminhões, baldes e bombas, era o que havia na época, algo totalmente primitivo para o dia de hoje, mas o mero fato de existir aquilo já impediria tragédias absolutas como o incêndio de 1666. Tais brigadas foram espalhadas por algumas localidades de Londres e você podia adquirir o seguro para a sua propriedade. Cada prédio e residência da cidade que quisesse pagava o seguro e recebia um selo, uma enorme placa de metal que dizia que aquele prédio era segurado pela brigada de incêndio da Fire Office. Mais adiante, em 1705, ela mudou o nome para Fênix, como o pássaro que renasce das cinzas, e o selo dela mostrava exatamente um pássaro envolto em chamas. A empresa durou durante muito tempo. O sucesso foi tanto que ao longo do século XVIII surgiram vários competidores. No início do século XIX, Londres chegou a ter 12 empresas privadas independentes que vendiam seguro contra incêndio e contavam com brigadas em várias partes da cidade. Porém, em 1862, as empresas acabaram sendo estatizadas e encampadas pelo governo, devido a um incêndio particularmente ruim, o incêndio da Thule Store de 1861. Note que o governo encampou as empresas privadas prometendo melhorar o sistema.
resolver tudo. Afinal, empresas privadas estão preocupadas com o lucro, elas não conseguem impedir todos os incêndios. Isso é uma tradicional técnica de governos, dizer que ele vai resolver um problema que, em última análise, é insolúvel. A solução privada impediu incêndios tão devastadores como o de 1666, mas grandes incêndios, infelizmente, vão continuar acontecendo, tanto que, lógico, continuaram acontecendo muito tempo depois de 1862 e acontecem regularmente em Londres e outras cidades inglesas e no mundo todo até hoje, apesar da estatização do serviço. De fato, a coisa piorou, porque o Estado promete combater o incêndio, mas não indenizá-lo, como as empresas privadas faziam. O resultado é que hoje você precisa contratar um seguro privado, além de dar dinheiro via impostos para o Estado fazer o combate a incêndio. A coisa piorou quando foi estatizada. O Estado, porém, tem muitos truques para convencer as pessoas de que o serviço estatizado é melhor que o privatizado. Por exemplo, neste caso, o Estado espalhou que as empresas privadas de incêndio só apagavam incêndio de prédios que tinham os selos delas. Agora, dizem os políticos, o serviço é para todos, popularizamos o combate ao incêndio, não apenas para aqueles poucos ricos que conseguiam pagar o seguro da empresa e assim tinham seus incêndios apagados. E isso era fácil de explicar apontando até os selos das várias companhias de incêndio em Londres. De fato, se você procurar até hoje nos prédios da área mais antiga da cidade, vai encontrar vários selos dessas empresas ainda. Isso gerou uma lenda urbana que até hoje é crença de muitos ingleses, de que essas empresas só apagavam o fogo em prédios segurados por elas. Mentira deliberadamente espalhada pelo Estado para justificar a pior qualidade do serviço estatal e convencer que era melhor do que o privado que havia antes. Diziam os contadores da história governamental que a brigada de incêndio via aquela coluna de fumaça no céu, se dirigia ao local com todos os equipamentos para apagar o incêndio e procurava pela placa com o selo da empresa. Se não tivesse placa, eles cruzavam os braços e ficavam vendo o prédio pegar fogo, mesmo tendo todo o equipamento para combate ali. Não faziam nada. Esses capitalistas malvadões não iriam se esforçar para apagar um incêndio em um prédio de alguém que não pagou pelo serviço, certo? Porém, uma pesquisa realizada recentemente nos arquivos de ocorrências e jornais da época pelo youtuber Tom Scott mostrou algo totalmente diferente. Mesmo as primeiras companhias, as primeiras brigadas de incêndio, quando não havia competição entre empresas, apagavam todos os incêndios que elas identificavam. De fato, a brigada ficava de prontidão 24/7 e quando via uma coluna de fumaça ou era avisada por alguém, se dirigia ao local do incêndio e, independente do prédio ter o selo ou não, usava todos os recursos possíveis para apagar o incêndio. E fazia isso por três motivos muito claros. Ué, isso parece contraintuitivo, então os bombeiros privados atendiam mesmo quem não pagava pelo serviço? Olha, pode até parecer contraintuitivo, mas não, é muito óbvio. Existem três motivos óbvios e claros para eles fazerem isso. Primeiro, porque incêndios são muito mais fáceis de apagar quando são pequenos, quando estão no início. É mais barato combater o incêndio ali. E incêndios muitas vezes têm a tendência de crescer descontroladamente. Então, se eles deixassem aquele prédio pegando fogo, aquele incêndio poderia se espalhar para outros prédios e acabar atingindo prédios que são segurados pela empresa. E lembra, se ele crescer de tamanho é muito mais difícil apagar. Então, mesmo que o prédio em chamas não fosse segurado, era muito mais barato para a empresa apagar o incêndio ali mesmo, antes dele espalhar e acabar atingindo os prédios segurados pela empresa. O segundo motivo é que apagar o incêndio dá uma propaganda enorme, é uma ação de marketing impressionante. Declarações das pessoas gratas àquela empresa, aquilo certamente saía nos jornais no dia seguinte. Isso acabava trazendo muitos clientes novos para a empresa. Não tem marketing melhor para uma brigada de incêndio do que apagar qualquer incêndio que aconteça. Esse segundo fator ficou ainda mais crítico quando começou a ter concorrência. Chegava a haver disputa entre as equipes para quem chegava primeiro, que ia apagar o incêndio primeiro, para justamente aparecer no jornal do dia seguinte, mesmo que o prédio em questão não fosse segurado por nenhuma delas. E terceiro, bem, porque é a coisa certa a fazer, né? Mesmo capitalistas malvadões ficam tocados ao ver o semelhante em posição de desespero. Lógico, indenização por perdas apenas a quem pagava o seguro, mas o combate ao incêndio funcionava para todo mundo.
O incêndio de 1861 na rua Tuley foi um grande incêndio que demorou para ser contido. O governo culpou a falta de coordenação entre as várias empresas e acabou encampando o serviço, prometendo otimizar a coisa. Mas o fato é que, inevitavelmente, vão haver alguns incêndios particularmente ruins. Não era problema de coordenação. E, ao mesmo tempo, a falta de competição tornou o serviço estatal mais lerdo e menos eficiente. O governo não está competindo com ninguém. O bombeiro, funcionário público, não precisa sair correndo para ser o primeiro e ganhar o marketing de ter apagado o incêndio. O fato é que o serviço como um todo ficou mais relapso. As brigadas privadas de incêndios são uma solução natural, mais efetiva e mais escalável até do que a atuação governamental. Teremos um combate a incêndio melhor no Ancapistan do que temos hoje. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição de que formas você pode fazer isso.